Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias, por favor, em Lucas, no capítulo 19, no versículo 1. Eu quero falar para vocês, estou muito feliz, muito honrado de estar participando desse culto com vocês. Ano passado, o pastor Joaquim Cantagalho ministrou, eu não pude estar, eu viajei para Três Lagoas e não participei do culto, mas soube que foi uma bênção muito grande. E eu creio que eu vou falar aqui não vai mudar aquilo que está proposto no seu coração. Não é esse o intuito. Eu quero falar para você aqui por que você está doando alguma coisa. Por que você é tão generoso à obra e aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Eu quero falar hoje, o tema da minha mensagem, eu quero que você coloque aí, por favor, além da obrigação. Além da obrigação. Lucas capítulo 19, melhor dizendo, a partir do versículo 1. A gente pega a partir de Lucas capítulo 15, vai vir um monte de parábolas, são várias histórias, várias histórias com fundo morais, e existem algumas histórias que são totalmente verídicas, reais, que não são parábolas, e essa é uma delas. Eu tive agora em Israel e fui lá onde aconteceu isso. Eu quero narrar para vocês o que está escrito aqui. Capítulo 19, versículo 1. Quem encontrou diz amém. Quem encontrou diz essa é a noite. Diga assim, aleluia. Entrando em Jericó, atravessaram Jesus a cidade. Atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, isso quer dizer, ele era um cobrador de impostos, ele era o principal deles, procurava ver quem era Jesus. Mas ele não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu um sicômoro, que dá amoras, como é? É isso aí que você falou. É um pé de amora, né? Então, um sicômoro. E aí diz a Bíblia que ele procurava ver quem era Jesus, por ter baixa estatura, ele subiu nesse sicômoro, e a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, presta atenção. Jesus já disse, Zaqueu, já sabia do intuito do coração daquele homem. Desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Que coisa linda e maravilhosa. Ele desceu a toda pressa, recebeu com alegria. Todos os que viram isso ficaram murmurando, dizendo que ele se hospedara com um pecador. Porque os publicanos eram judeus que cobravam imposto para Roma dos próprios judeus. Entremente, Zaqueu se levantou, disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Olha que coisa linda, meu Deus do céu. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Meu Deus do céu. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos para você depois dizer, meu Deus do céu, comigo. Pai, nós te damos graças por tua fidelidade. Obrigado porque aqui está o teu povo. Obrigado porque aqui está, Senhor, a tua igreja fiel. Obrigado porque é um culto especial uma vez por ano. Nós podemos ser participantes. Nós podemos, Senhor, muitas vezes, Senhor, deixar nossa gratidão num culto como esse. E vivemos um ano todo de receber as bênçãos para ano que vem ter mais um culto de gratidão. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, te damos graças por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, te damos graças pelos nossos empregos, te damos graças pelas nossas famílias, pelas prosperidades de cada uma das nossas áreas. Nós te louvamos e te engrandecemos, e essa é uma noite de colheita, essa é uma noite, Senhor, de prosperidade, essa é uma noite de crescimento, essa é uma noite, Senhor, que a nossa mentalidade será parecida com a tua. Em o nome de Jesus nós te glorificamos e te exaltamos. Quem crê, levante sua mão e diga, essa é a noite em que os meus olhos espirituais vão ver toda a riqueza que eu tenho em Cristo Jesus. E porque sou muito rico, eu não tenho poder de dar. Eu não tenho problema em dar. Diga, eu sou muito rico, eu não tenho problema em dar. Em o nome de Jesus. Essa frase que eu falei agora na oração é muito interessante, que quando você vai numa loja olhar um carro, quem aqui já foi numa loja olhar um carro que você não podia comprar, ou então que você estava querendo comprar, mas estava pela fé, você estava na goela assim, você tinha 2x e o carro custava 2x e um xizinho, não é? Aí você vai para ver onde é que consegue comprar, e o que é que você faz? Você pesquisa o preço. Por quê? Porque você vai ver se tem condições de pagar ou não. É verdade ou não é? Mas imagina o dinheiro daquele carro,
está todo no seu bolso e você entra num supermercado e precisa comprar uma caixa de fósforo. Você pesquisaria o preço da caixa de fósforo? Ou você precisa resolver aquilo, tem todo o dinheiro de comprar um carro que está pela goela, mas aquele dinheiro é muito maior que uma caixa de fósforo, sim ou não? Você precisa pesquisar o preço da caixa? Você nem pergunta, você chega lá, você sabe que o dinheiro que você tem no bolso dá para pagar. Eu só quero dizer para você que o que você tem no seu bolso dá para pagar. O que eu quero dizer para você é que o Cristo que conquistou na cruz do Calvário é muito maior do que qualquer conta, do que qualquer coisa que nós estamos precisando. O que nós temos em Cristo Jesus não precisaríamos ficar contando como hoje. Será que vai dar? 2, 3, 4, 5. Ei, a Bíblia não é uma tabuada. A Bíblia é a loucura para o mundo. A Bíblia está acima. A Bíblia está muito além. Nós não precisamos ficar dizendo desse jeito. Será que vai ter? Será que quem tem mais do que precisa para pagar, nem pergunta o preço. Ah, se eu fosse você, eu dava glória a Deus. Em Cristo Jesus, nós temos todas as nossas necessidades supridas. Como nós temos muito mais do que nós precisamos, não tem problema, nós nem somamos. Ah, você vai dar glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Jesus. Amém? Vocês estão bem? Vocês tomaram café, jantaram? Se fosse lá em Pernambuco, eu ia perguntar, já comeram um cuscuzinho com leite hoje? Preste atenção nessa história. Eu tive lá agora, em Israel, e nós fomos visitar Jericó, considerada a cidade mais antiga do mundo, por eles, 10 mil anos aproximadamente. Nós chegamos lá em Jericó, e a primeira atração que tem na cidade, não tem muita coisa na cidade, mas a primeira atração que você tem na cidade é o sicômoro, que supostamente é exatamente onde Zaqueu subiu para olhar para Jesus. A Bíblia diz que esse homem Zaqueu, ele era publicano. Não é que Zaqueu não era judeu. Zaqueu era judeu. Mas um publicano era assim. Israel estava sob o domínio de Roma. E porque estava sob o domínio dos romanos, os romanos cobravam os impostos, assim como o governo cobra os impostos a nós. Só que aí ele era um judeu que os judeus não aceitavam o Império Romano sobre eles. Ele ainda se aliou aos romanos para cobrar os impostos do povo de Israel. Era considerado um pecador, era considerado um traidor, era um pessoal que não tinha direito nenhum de estar no meio dos outros, porque era traidor e ainda ajudava a Roma a tomar o dinheiro do povo. Que coisa maravilhosa para esse povo nessa época, hein? Então, eles consideravam Zaqueu uma pessoa que não tinha direitos, que não podia estar no meio daquelas coisas lá. Por isso que Jesus vai falar sobre salvação com ele. A Bíblia diz que ele entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, rico, diga, Zaqueu era rico, diga, muito rico. A Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus. Os ricos querem ver Jesus, os ricos querem saber quem é Jesus, os ricos querem saber o que Jesus pode fazer por ele. Aí a Bíblia diz dessa maneira que ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de baixa estatura. Ele era da mesma miscigenação do Marcinho, por exemplo, assim. O pastor falou, então, né, falou da água, agora eu vou aproveitar. Então ele era baixinho. Então ele queria ver quem era Jesus, porque havia uma multidão muito grande lá em Jericó. O que eu acho interessante é que ele, como rico, quando Jesus entrou na casa dele, eu vou ler mais para frente um pouco, diz que ele quis dar metade dos bens aos pobres. Olha que coisa interessante. A palavra do Senhor fala sobre um dom que há na Bíblia. Existem os dons do Espírito, mas existe um dom. Romanos capítulo 12, versículo 8, fala que tem o dom de contribuir. Fala que tem pessoas que têm um dom de contribuir. Então, às vezes, o que nós temos? Por exemplo, eu sei que em mim tem uma capacidade para pregar o Evangelho e as pessoas se converterem. Eu sei disso. Eu sei que faz parte do dom que Deus me chamou. Eu posso dizer para você que se você trouxer um visitante para ouvir uma mensagem evangelística minha, que ele não gosta de crente, ele vai gostar de crente e vai se converter. Por que eu tenho esse pensamento e essa noção? Porque há um dom que opera. Então, eu não coloco força, é Deus quem faz através de mim. Vocês estão compreendendo? Eu sei porque sei que vai fluir. Eu sei que há um dom sobre a minha vida. A Bíblia fala que há dons de curar. Nós podemos interpretar essa palavra como dons de curas. Podemos interpretar como se fossem especificações médicas. Por exemplo,
Nós temos médicos que são da área do coração, que são da área neurológica, cada um fez uma especialidade e ele sabe o geral, mas ele é especialista numa área, não é assim? Todos nós em Cristo temos o poder para orar por qualquer enfermo, mas Deus capacita com dons de especialidades de enfermidades para serem curadas. Então Deus faz com que um ore mais por coluna, um ore mais por perna crescer, um ore mais por audição, um ore mais por cegueira. E os milagres acontecem todos numa faixa, mas em uma outra. Por quê? Porque se tornou como um especialista. Eu sei que sobre a minha vida há um dom do Espírito Santo que quando eu oro por pessoas surdas, elas são curadas. Nós vimos ontem aqui. Eu sei disso. Então eu já sei, já chego com tudo. Por quê? Porque eu sei que Deus vai fazer. Mas tem gente que tem o dom para servir. Tem gente que você não encontra como ela para servir na vida. Ela serve como ninguém. Meu Deus, que pessoa, essa pessoa serve demais. E tem pessoas, eu conheço vários, que têm dom de contribuir. Eu conheci lá na Donep, eu conheci... nosso ministério tem parceiros ministeriais que têm esse dom para contribuir. E parece que é assim, quanto mais eles contribuem, mais tem. E você chega para eles, você fez o quê para adquirir? Não sei, do nada chegou para mim. Tem pessoas que pelo dom, preste atenção, eu sei que o dom do Espírito está sobre a minha vida, então eu vou para a ação. E o que acontece? Esse ano, milhares de pessoas entregaram a vida a Jesus. Nós tivemos um culto com mais de 500 conversões esse ano já. Eu já vi num só culto 40 surdos mudos serem curados. De uma só vez. Em uma semana na África eu vi 120. Mas isso é uma capacidade que eu tenho em mim? Não. É um dom de Deus. Então quanto mais eu vou, mais acontece. Quem tem o dom de contribuir, a Bíblia fala sobre Zaqueu ser rico, ele pegou o dom que estava sobre ele. Eu sei que eu tenho a intrepidez e a capacidade, Zaqueu falou, eu tenho dinheiro. Eu vou usar o meu dom. E ele disse que ia dar metade dos seus bens aos pobres. Essas pessoas que têm o dom de contribuir, quanto mais ela dá, mais ela tem. Parece que é assim, ela chega como se eu fosse orar por um surdo e foi curado e agora é 40, essa pessoa dá 1, dá 40, dá 100 e cada dia mais vai chegando, vai acontecendo. Irmão, que esse dom esteja sobre todas as nossas vidas nessa noite. Vocês estão ouvindo bem aí atrás? Dá um pouquinho, um gásinho no meu retorno, por favor. Preste atenção, eu tenho uma parceira no ministério, a minha família conhece ela, e ela ajuda pessoas para fazer faculdade. Muitas pessoas, e ajuda muita gente no Brasil todo. Essa pessoa, ela mora numa casinha de 23 mil metros quadrados. Se você quiser saber o que é 23 mil metros quadrados, a região do templo aqui tem o quê? Tem 5 mil metros? Quantos nós temos? Tudo, quarteirão todo do nosso prédio. 12 mil e pouco? Só 2.800. 2.800 é só a casa física, fora a casa de hóspedes, 23 mil metros quadrados a casa da pessoa. Imagina que 2.800, vamos arredondar para 3 mil, né? Vezes 8, daria quanto? Daria 24, né? É isso mesmo? É 8 vezes o tamanho disso aqui, a casa. E essa pessoa, ela já construiu cidade e deu para as pessoas. E quando você vai agradecer e dizer assim, Deus lhe pague. Você sabe o que ela fala? Como assim Deus me pague? Ele não deve nada. Ele me deu tanto que eu posso contribuir e dividir com vocês. Ei, Deus te deu tanto que você pode dividir. Deus te deu tanto que você pode contribuir. Deus não está devendo nada para você. Deus já te deu todas as coisas em Cristo Jesus. Deus já te deu mais do que você precisava. Eu não estou vendo. Toma posse pela fé. Está sobre a sua vida, está sobre os seus negócios, está sobre a sua família. Preste atenção, aí a Bíblia diz que ele procurava ver, versículo 4. Então, correndo diante, subiu ao sicômoro. Versículo 5 agora. Quando Jesus chegou àquele lugar, olha que coisa linda.
Quando ele chegou àquele lugar, olhando para cima, ninguém avisou Jesus. Jesus viu o coração daquele homem. Tem alguém com um dom que eu posso usar para abençoar pessoas. Você acha que quando Jesus chegou e disse, eu quero ir para a tua casa, Jesus já estava sabendo, esse homem é rico. Quando eu chamar para ir para a casa dele, o dom do Espírito Santo vai tocar e eu vou poder saciar a fome de metade dos povos dessa região. Deus sabia que aquela pessoa poderia ser alguém para poder alcançar pessoas que Jesus não tinha o dinheiro suficiente para fazer na época. Então eu vou entrar na casa de Zaqueu. Todo mundo diz que ele é pecador, mas eu vejo que é um dom do Espírito sobre a vida dele. Quando eu entrar na Zaqueu vai dizer desse jeito, eu quero abençoar alguém, eu quero fazer algo para alguém. Jesus, você tem quanto aí? Eu não tenho muito não, mas fala com o Zaqueu que o Zaqueu tem muito aí. E o Zaqueu está disposto. Alguém pode dizer amém? Deus é maravilhoso. Então Zaqueu, ele tinha um dom. Diga, eu tenho um dom para contribuir. Jesus então olhou e disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Que coisa maravilhosa. Já imaginou Jesus passando e olhar o teu coração e dizer assim, eu quero ficar na tua casa hoje? Eita, meu Deus do céu. Deixa eu falar um negócio para vocês. Só pelo Espírito Santo para Jesus ficar em Jericó, porque é um lugarzinho, viu? Foi lá que ele foi tentado. Eu fui, pertinho do Sicômoro, tem uma montanhazinha lá. A gente foi tomar um café árabe lá, é lá na Cisjordânia, é lá na Palestina. A gente subiu a montanha no teleférico. E quando a gente foi lá e disseram, aqui que Jesus foi tentado. Quando o diabo tentou ele, eu falei, claro! Aqui só poderia ser o lugar da tentação, pelo amor de Deus. O lugar é pesado, carregado, não tem nada. Mas tinha um homem rico lá. E Jesus falou, vou ficar na sua casa, ainda que seja um lugar ruim, eu tenho umas lembranças não muito boas desse lugar aqui, mas eu vou na tua casa, porque na sua casa é diferente de qualquer coisa que está aqui ao redor. Ah, o país está em crise, o país está nisso, está acontecendo aquilo outro. Jesus quer estar na tua casa, porque dentro da tua casa está diferente do país. Dentro da tua casa tem aconchego, dentro da tua casa tem prosperidade, dentro da tua casa Deus pode trabalhar. Não importa se está em Jericó, a casa de Zaqueu foi onde Jesus quis ficar. Ah, Jesus entraria na minha casa, ele já está lá. Alguém pode dizer amém? A Bíblia diz que ele desceu com toda a pressa e recebeu ele em casa com alegria. As dificuldades não impediram ele de receber a verdade. Ele queria ver a verdade em Jesus. Ele queria a todo custo ver quem era aquele pregador. Quem era aquele pregador lá da Galileia. Quem era aquele pregador que tinha feito tantos milagres acontecerem. Ele queria saber quem era aquele pregador. Então ele subiu numa árvore e fez tudo. O que é que eu posso fazer para retribuir o que eu estou vendo? Continua a palavra do Senhor. Todos que viram isso murmuraram, dizendo, ele se hospeda com pecador, mas ninguém sabia. Ali era um aconchego para a vida dele, do fora lá era o lugar da tentação. A Bíblia fala no versículo 8, entremente Zaqueu se levantou e disse, Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Jesus pediu alguma coisa a ele? Jesus não pediu nada, Jesus vai falar o que aconteceu. Mas antes de Jesus falar, Zaqueu entendeu que entrou na casa dele. Deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui conheceu a verdade te libertou. Cristo Jesus entrou na sua casa, Cristo Jesus entrou no seu coração, Cristo Jesus está na sua vida. Como é que você retribui essa verdade? Zaqueu retribuiu com o dom que ele tinha. Ele viu que ele podia fazer alguma coisa. Quando ele viu Jesus dentro da casa dele, ele falou, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não mereço isso. Eu tenho que fazer alguma coisa. O que é que eu tenho para fazer? Se fosse eu hoje, eu daria minha vida para pregar o evangelho. É o meu chamado, é o meu dom. Zaqueu pensou, eu sou um publicano. Eu não tenho nada mais do que dinheiro. Então eu vou usar o que eu tenho. Eu vou dar o meu dinheiro. Foi isso que ele pensou. Porque ele viu que a verdade entrou na casa dele. Gente, Jesus entrou na casa do homem. Ele falou, tem que fazer alguma coisa. Se, por exemplo, ele vivesse lá no sertão de Pernambuco, ele fazia uma coxa de retalho, mas ele era rico. Você tem algum dom? Como você retribui a verdade que está na sua casa? A verdade é a mais cara que já pôde existir. Jesus é a verdade. Jesus se entregou por nós. O seu sacrifício é a coisa mais valiosa que já existiu em toda a vida. Quanto você pode medir a verdade que entrou na sua casa? A enfermidade que não matou a sua família? O pecado que não destruiu o seu pecado? Aleluia, hoje está bom o negócio. O pecado que não destruiu o seu matrimônio?
a miséria que não chegou na sua casa, a crise que bateu na casa do vizinho, mas não na sua. Como você retribui isso? Eu lembro que quando eu me converti, é muito interessante, porque quando eu me converti, imagina, eu sou filho da outra. A outra quer dizer assim, o caso que meu pai tinha com outra mulher que ninguém sabia. Era eu. Meu pai fazendeiro, dono de um monte de coisa, um monte de filho. Nasce eu e eu. Aí agora eu me encontro com minha família, vou trabalhar com eles, todos ricos. E eu lá chegando, todos velhos, caipira, matuto, cabeça chata do sertão de Pernambuco, sem água. Tem que explicar que não tinha água. Vou trabalhar com minha família, tudo. Aí agora, eu tenho trabalho, tenho salário, tenho tudo. Mas vinha de uma pobreza muito extrema. Nós falimos em São Paulo quando o Plano Collor foi lançado. Tínhamos todo o dinheiro na poupança, perdemos tudo. Voltamos bem cedo para Pernambuco. Está eu lá, pequenininho, cabeça chata. Chego, vou trabalhar com meus familiares. Dependia totalmente da minha família, da herança que eu não tinha. E quando eu me converto, eu chego para anunciar à minha família, por parte de pai, que agora era crente. Nunca imaginei que aconteceria aquilo na minha vida. Eu cheguei, você sabe o que é birô? Birô é uma mesa. É um, como é que a gente chama? Mesa de escritório? Escrivaninha. A mesa do escritório do chefe. A gente no Nordeste chama de birô. É porque francês é bureau, né? Que é bureau, né? Escrito, né? Que seria o escritório. Então, eu cheguei lá e falei com um dos meus irmãos mais velho, eu trabalhava com ele. Eu cheguei tão empolgado. Eu tinha até ensaiado como eu ia falar. Verdade. 17 anos de idade. Chegou eu. Atlético. Jogador de basquete na época. Era forte. Aí eu cheguei. Sentei assim ao lado, ele grandão, maior do que eu. 100 e tantos quilos na minha frente. Aí eu cheguei e falei assim. Eu agora tenho uma notícia para vocês. Qual é? Eu agora aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Sou um crente em nosso Senhor Jesus Cristo. Falei desse jeito. Foi na hora que levantou, bateu no birô assim, que é aquele de aço, fez pá! Apontou o dedo para mim e falou assim, você já não tem o nome da família, já não tem a herança da família, e agora você é um crente, rapaz, você agora não é, agora você é um traidor da família. Se levante, saia daqui, porque você não tem parte nessa família, nunca vai ter R$ 1 da gente. E eu achava que eu estava dando uma notícia que eu ia abalar. Eu já não tinha nada. E depois que me converti, parece que o negócio estava, né? Mas eu lembrava daquela música, né? Você não vale nada, mas Jesus gosta de você. Aleluia. Tomei coragem, finquei os pés, levantei, bati, pá! Olharam para mim, eu falei desse jeito. Vou vencer na vida, sem R$ 1, sem o nome dessa família. E um dia, vocês dirão, ele é da nossa família. Saí daquele lugar, passei fome. Mas hoje em dia, toda essa minha família é convertida ao Senhor Jesus. Eu vou pregar no Nordeste, aparece um, eu sou da sua família, lá de tal lugar. É mesmo, rapaz, rapaz, você não sabia não, você é da minha família. Olha que glória, aleluia. E eles vão assistir as pregações. Eu sei de onde eu saí e eu sei o que faz a gratidão. Eu lembro que quando eu me converti, eu cheguei para Jesus e eu chorava todos os dias. Eu dizia, mas Jesus, eu não tenho valor nenhum para ser crente. Nem minha família gosta de mim. E o Senhor gosta de mim? Ele, sim. Então eu disse, se o Senhor é a única pessoa que gosta de mim, então tudo que eu tenho é teu. Eu fiz uma aliança com Ele. E o Senhor tocou no meu coração e a palavra que eu tive no meu coração foi essa. De hoje por diante, se eu sou especial para o Senhor é a pessoa mais especial para mim. Então eu vou trabalhar para o Senhor. Vou fazer tudo em gratidão. Porque o Senhor foi o único a me amar.
Eu decidi sair do meio do sertão para prosperar na vida, crendo, trabalhando para Jesus Cristo de Nazaré. Eu posso dizer um negócio para você, quando eu comecei a pregar eu tinha uma calça só. Não era porque eu só tinha uma, é porque eu tinha duas e uma rasgou. Eu tinha uma azul marinho e uma azul bebê, azul celeste. Você acha que só aqui que tem vaqueiro? Era social. Eu tinha um azul marinho que a Jéssica achava linda. Era a domingueira, a da terça, da quarta, era a calça. Um sapato chamado Titanic, com um buraco embaixo. Não podia ver água, ele afogava. Aí a azul bebê eu guardava para cultos e momentos especiais de ceia. Um dia desses mandaram uma foto, eu tocando violão, com a calça azul bebê, e o pastor Darren, que veio aqui um dia desses. Ele veio aqui? Não. Ele veio, né? E eu tocando para ele assim, aí alguém mandou para mim e disse assim, olha, ele existia mesmo, a calça azul bebê. Mas eu botava aquela calça azul marinho, eu lembro que comecei a namorar com o Jéssica, e Jéssica dizia, você fica tão bonito com essa calça. E eu com minhas camisas amarelo ovo, com aquelas gravatas verde limão. Sou pernambucano, a gente gosta dessas coisas. Aí um dia, estava pregando, eu tinha essas duas calças que eu comprei numa promoção de uma loja que eu tinha trabalhado, e eu tinha um desconto de metade, porque fui funcionário de lá. Eu lembro que em casa tinha aquelas duas calças, entrou um morcego na igreja onde eu dormia. Você não sabe que bicho asqueroso é aquele. E eu fui matar o bicho e eu sabia que ele era meio cego, e ele solta aqueles barulhinhos ridículos para poder ver o que é que está na frente por causa da barreira do som. Se tiver alguma coisa, pula para cima. Eu falei, se eu for para perto, ele me ataca. Eu vi um trilho de cortina que antigamente nós tínhamos, parecia uma faca, era um negócio de alumínio que nós passávamos a cortina. De uns 2 metros, eu falei, de longe eu pego ele, ele não me pega. Eu mirei naquele morcego que estava dentro do meu quarto, queria dormir, já era de madrugada, alta madrugada, aleluia. E eu estava lá, só que eu não tinha guarda-roupa, eu tinha só um estante de ferro assim, que ficavam as duas calças. Um short que tinha sido uma calça. E 2 ou 3 camisetas que eu ganhei das doações da igreja. E quando eu peguei, que eu fui matar o bicho pulou para um lado. Quando eu falei, não perca a oportunidade não. Quando eu fiz assim, acertei numa das calças. Matei o bicho. Sabe quando você faz assim, igual no filme? Que você consegue, faz uma coisa assim, a câmera pega, você dá as costas e sai assim, ó. Só que quando eu fui olhar, para ter a certeza que o bicho estava morto, ele estava morto. Mas eu vi que algo não deu certo. Eu acertei uma das calças. Não foi a azul bebê. Foi a calça azul marinho. A que combinava com tudo. Ela rasgou do joelho até aqui na coxa. Não tinha como costurar, porque não foi. Se fosse no vinco, faríamos uma costura. Foi diagonal. Chorei naquela noite e disse, Senhor, eu só tenho uma calça. Esse infeliz desse morcego. E quando a pressão era grande, com uma calça só, eu levantava as minhas mãos e dizia, eu vou pregar o evangelho, porque eu sou um representante de Cristo Jesus. Eu sou um embaixador tendo uma calça só ou não. Com um sapato furado ou não, eu vou pregar o evangelho desde o norte da América até o sul da América do Sul. Vou pregar lá na África, vou pregar na Oceania, vou pregar na Ásia, vou pregar em todos os lugares. Foi assim que eu comecei. Mas eu queria retribuir a Jesus o que Ele tinha me dado. E eu posso dizer uma coisa para você. Pode parecer, mas eu não tenho uma calça só não, viu, irmão? Tem bastante, graças a Deus. Mas se você acreditar naquilo que Deus te deu, e se você for uma pessoa com gratidão, a salvação entra na sua casa. Preste atenção, a Bíblia diz aqui que ele falou, Senhor, eu resolvo dar aos pobres. Jesus não pediu. Quando você entrega algo por gratidão, é porque ninguém te pediu. Gratidão é algo voluntário. Gratidão é além da obrigação. Gratidão é quando você chega a dar o dízimo, para alguns uma obrigação, é quando você diz, eu quero ir além do que está escrito para eu dar. Você não
não sabe da história aqui direito, deixa eu ler para vocês. Olha, ele diz assim, eu quero dar metade dos meus bens aos pobres, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes. Esse homem tinha muita coisa, porque já ia dar metade ao pobre. E aí ia ter 4 vezes mais quem ele roubou. Meu Deus do céu. Quando Jesus viu essa confissão, olha o que ele falou. Então disse Jesus, hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Quando ele falou, eu quero entregar tudo, porque o Senhor entrou na minha casa. Eu quero te dar tudo, porque o Senhor é a verdade, está na minha casa. Quanto é a verdade para nós? Para Zaqueu foi metade dos seus bens e 4 vezes mais do que ele tinha tomado. Jesus falou, esse entendeu que a salvação entrou na casa dele. Esse entendeu que entrou algo que não tem preço, que não se pode pagar, que está na sua família, que está na sua casa, que está no seu matrimônio, que está na sua família, que está em todos os lugares em Cristo Jesus. Esse compreendeu o que Jesus é e o que ele importa para nós. Quando Jesus entra em nossas vidas, nós descobrimos que nós somos mais ricos do que deveríamos. Quando Jesus entra em nossas vidas, nós descobrimos que nós temos muito mais do que nós precisamos. Quando Jesus entra em nossas vidas, nós descobrimos que temos dons que nós não sabíamos que tinha. Quando Jesus entra nas nossas vidas, nós descobrimos que algo que é tão poderoso, que pode mudar e revolucionar os céus e a terra, está dentro da nossa casa. Quando Jesus entra em nossas vidas, nós descobrimos muitas coisas que nós não tínhamos descoberto. Eu estou conjugando o verbo descobrir algumas vezes. Você descobriu que Jesus entrou na sua casa. Quem foi que recebeu Jesus aqui? Quanto vale essa verdade? Deixa eu continuar. Alguém está sendo edificado ou não? Ele diz assim, eu restituo 4 vezes mais. Jesus falou, então entrou salvação nessa casa. Eu quero que você veja, fica com o texto aberto, mas vai lá em Levítico capítulo 6, versículo 4. Levítico capítulo 6, versículo 4. Lembra que eu disse que esse homem era judeu? Lembra que eu disse que esse homem era considerado traidor, mas ele era um judeu? Lembra disso? Ele era um publicano. E Jesus fala, esse é filho de Abraão, ele é judeu. Levítico, a lei que estava sobre eles, que está em Levítico, que estava sobre Zaqueu, diz sobre as questões materiais, sobre como ele deveria retribuir as pessoas. Olha o que está escrito aqui. Levítico diz assim, 6, versículo 4, será, pois, que tendo pecado ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou perdido que achou. Versículo 5. Ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro. Preste atenção. Se você de alguma forma, está ali. Se você de alguma forma pegou algo que você não merecia, segundo a lei, ou defraudou alguém, ou encontrou algo que não era seu, você deveria devolver e acrescentar. Olha o que diz aqui. Você tinha, por exemplo, pegou 10 de alguém, tinha que devolver os 10 e botar o juro em cima. Olha o que diz aqui a lei. E o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a 5ª parte. Aquele a quem pertence, lhe o dará no dia da sua oferta pela culpa. Você percebeu, eu sou culpado. Eu não tenho direito dessa verdade estar na minha casa. Então você tinha que dar a oferta pela culpa. Qual era a oferta pela culpa? Era chegar com aquilo que você defraudou ou se apossou de alguma forma, que você não merecia, e você chega e coloca. Se foi 10, você colocava 10 e mais 1/5, mais 2. Você tinha que fazer com que fosse retribuído aquilo que você tomou posse de uma maneira que você não tinha direito. A Bíblia diz que Zaqueu falou, baseado nesse texto, debaixo da lei, ele diz, eu vou dar metade dos bens aos meus pobres. Ele já foi acima da lei. Eu já vou dar tudo, metade para todo mundo. E sabe o que foi que ele falou? E se de alguma forma eu tenho alguma coisa que eu não merecia ter de alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Eu não quero ficar com a lei. Eu não quero dar simplesmente 1 e 20%. Não. Eu sou tão grato
por aquilo que entrou na minha casa, que eu vou medir 4 vezes mais. Porque eu não tenho direito de ter todas essas coisas. Então eu quero entregar. Porque o que entrou na minha casa é muito maior. É muito melhor. E a lei só me pede isso. Mas o que me foi dado é muito mais. É muito mais. A pergunta que eu tenho para nós é: alguém percebe que não merecia ser tão abençoado e tão bonito, tão cheiroso, tão maravilhoso em Cristo Jesus quanto é? Eu percebo. Eu não tinha esse direito. Eu acho que você não era, podia ser melhor do que eu. Mas a Bíblia diz que não havia um justo. Um sequer. O que nós temos é mediante a graça de Jesus Cristo de Nazaré. O que nós somos é mediante o seu amor. Legalmente, segundo a lei, nós não tínhamos direito a nada. Nós deveríamos era devolver. Se tínhamos 10, tinha que dar 12. Nem os 2 a gente só tinha os 10. Mas Cristo Jesus superabundou nas nossas vidas. Nos deu algo que nós não temos como agradecer. Nos deu algo que está acima de qualquer pensamento. Ele nos deu a vida eterna. Ele nos deu a saúde. Ele nos deu a prosperidade. Ele nos deu tudo que a Bíblia diz que são as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Quando Zaqueu viu aquilo, ele falou assim: eu vou além da minha obrigação. Porque o que entrou na minha casa eu não tinha direito. Então eu vou dar tudo quanto eu tenho que dar. Vou dar a metade dos meus bens e vou medir 4 vezes mais. Para que as pessoas entendam que o que eu recebi vale muito mais do que eu sempre tive. O que eu tinha no máximo era dinheiro. O que eu tenho agora é vida. E vida em abundância. Isso Zaqueu entendeu. E Jesus falou: entrou salvação na tua casa. Porque você também é filho de Abraão. Entre outras palavras, Jesus estava dizendo assim: você não vai ficar sem as suas coisas que está dando, não. Porque você está entregando, lembre-se, você é filho de Abraão. A bênção de Abraão virá sobre ti. A bênção de Abraão, agora eu pego um gancho do meu livro, é aquilo que tira tudo que é de enfermidade, tudo que é de miséria, tudo que é de pecado, e nós somos abençoados com a bênção de Abraão. Aquele homem que deixou sua terra para uma terra que não conhecia, mas ele prosperou e se tornou o homem mais próspero de toda a terra conhecida da época. Eu tenho uma pergunta para nós nessa noite. Quanto você mede aquilo que entrou na sua vida? Quanto você mede aquilo que Jesus te deu? Quanto você acredita que vale o que Jesus ofertou para você? Veja o que diz Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Quanto você está medindo? Qual é a sua medida? Qual é a sua generosidade? Qual é a sua gratidão a tudo que você não tinha nenhum direito de ter? Você está dizendo que eu tenho que pagar por aquilo que eu recebi? Não. Eu estou dizendo que você tem tanto, que você tem gratidão. Você, Senhor, tudo é teu, porque nada eu tinha. Tudo está nas tuas mãos. Davi falou ao Senhor: a ti pertence o louvor, toda a honra, toda a glória, riqueza, ouro e todas as coisas. Um dia chegaram e disseram: toma meu rei para o Senhor sacrificar, fazer algo para o Senhor. Ele falou assim: não quero não. Eu quero pagar pelo terreno. Não, mas eu quero te dar, rei. Ele falou: não. Eu não posso dar algo ao Senhor que não me custe alguma coisa. Pergunta para o seu vizinho: qual é a sua medida? Pergunta para o outro: qual é a sua medida? Pergunta para ele: quão generoso você é? Pergunta para ele: quão grato você é? Pergunta para ele: quanto você recebeu? Responde para ele assim: não tem como medir. É grandioso demais. Diga: a salvação entrou na minha casa. Entrou na minha família. A salvação está na minha família. Diga para ele assim: diga assim, está na minha família. Está na minha casa. Eu gosto do hino 581 do cantor cristão da Igreja Batista. Esse é o hino que é o título, o hino oficial da Igreja Batista no Brasil.
Ele começa desse jeito. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo... Isso, não é isso não. Isso é outro. Calma. É o 581. Esse aí eu acho que era da nação, né? Era do cantor sem ser cristão. Ah, era assim, gente. Vamos todos. É porque é o mesmo tom. Vamos todos repartir a nossa herança neste mundo tão hostil para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Não parece o Brava Gente? Estava vendo se você estava prestando atenção. O hino diz: vamos repartir a nossa herança para este mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Quanto custa uma alma, Sal? Quanto custa o que você tem? Quando nós ofertamos num culto de gratidão, escute isso. Quando nós dizemos, Senhor, isso é a minha gratidão, nós estamos dizendo, isso é quanto vale o que o Senhor pagou por mim. Esse é o nosso nível de dizer a Ele o quanto valíamos. Mas Ele diz assim, vale muito mais. Vale muito mais. Essa é uma noite em que o Senhor vai falar ao seu coração. Gratidão. A tua família foi alcançada. Ah, mas ainda não foi. Seja grato. Acredite na gratidão. Eu, com minha esposa, nosso ministério, nós temos vivido os tempos de maior crescimento e que precisamos crer para fazermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nunca fizemos tanto. Estamos no ápice. Não no máximo que vamos chegar, mas no momento. As portas se abrem para tudo quanto é canto. Mas se nós não formos gratos, nós não vamos a lugar nenhum. Porque custa alguma coisa. Porque custa muito caro. Mas o Senhor deu uma direção ano passado para nós. E nós começamos a fazer esse ano. De investir mais pelo Evangelho. Vamos fazer mais. Vamos fazer o que o povo não faz porque não dá dinheiro. Não foi assim, meu amor? Nós vamos fazer. Decidimos fazer cruzadas, fazemos eventos evangelísticos mais ainda do que antes. Se já fazia, vamos fazer agora. Eu quero ver se vai ter concorrência. Nós vamos fazer. E você não sabe quanto é que custa uma cruzada grande, boa. E olha que não é mega evento, mas é um evento grande. É coisa de mais de 100 mil reais. E você vai pregar o evangelho de graça. Você não chega assim, ô irmão, traga um dinheiro aqui para você ser salvo. Você não faz assim. As pessoas vêm para receber Jesus. A nossa última cruzada foram 12 mil pessoas. Mais de 500 conversões. 12 toneladas de alimentos distribuídos para as pessoas. Para mais de 20 instituições que entregam comida às pessoas. Sabe quanto nós ficamos devendo desse evento? Nenhum real. Nenhum real. Você sabe por quê? Porque a nossa gratidão a Deus ainda não chegou no nível que nós queremos. Nós conseguimos fazer aquilo, porque eu sei que Ele me deu algo que eu não tinha condições, que é muito maior do que 120 mil reais, que é muito maior do que 1 milhão de reais, que é muito maior do que 1 milhão de dólares. E eu posso te dizer um negócio, com 1 milhão de dólares eu vou fazer um monte de eventos. Porque eu já descobri que o que Ele me deu vale muito mais que milhões, vale muito mais que outras coisas. E posso te dizer um negócio, eu não fiquei mais pobre por causa disso. Eu não voltei a ter uma calça só por causa disso. Nós estamos vivendo os maiores dias das nossas vidas. Chegou alguém para nosso ministério esse ano e disse dessa maneira: você paga quanto para fazer as impressões desses livros? Eu só pago X. Ah, é mesmo? Ah, tudo bem. Depois vou falar com você. Chegou e falou assim: eu quero abençoar seu ministério. Só para começar, eu queria imprimir para vocês, na hora que você precisar, eu quero doar para o seu ministério 20 mil livros. Esse ano.
Mas quanto? 20 mil livros. Eu falei, amém. Quando nós tirarmos tudo isso, aí eu dou mais. Eu comecei a pensar, mas como é que isso chegou até mim? E o Senhor falou, quantos livros você não já deu? Quantos CDs você não já enviaram? Meu Deus, quem planta, colhe. Quem planta, colhe. 20 mil livros. Aí chegou uma pessoa para mim, eu estava muito apaixonado por estudar as coisas de Israel. Estava todo jerusalemizado. Eu estava todo dia cantando sobre Jerusalém. Eu pego meu carro, boto uma música em hebraico lá. Essa música é espetacular. Sabe o que é que ela diz em português? Jerusalém e suas ruas de ouro. É como se fosse o noivo cantando para a noiva. A noiva é Jerusalém e o noivo é o Senhor. Eu quero confessar para vocês, eu ia para o aeroporto com essa música tocando, e as lágrimas vinham nos meus olhos. E eu dizia, eu vou estudar lá, eu vou lá e vou conhecer tudo para eu poder falar o que eu vi. Mas isso é caro, filho. Vai ter uma viagem nossa do ministério agora, é quase 7 mil dólares. Isso dá mais de 20 mil reais. É um carro e um rim. Vendido no mercado negro. É caro. Mas eu estava todos os dias cantando, eu dizia, eu vou conhecer lá. Até no meu livro eu coloquei, eu vou lá. Eu não estava querendo ir lá para poder sentir, eita, Jesus esteve aqui. Não, eu queria ver, queria estudar. Um parceiro do ministério falou, vamos lá em casa, que eu quero te mostrar umas fotos de uma viagem que eu fiz. Eu falei, vou. Me mostrou 300 fotos de Israel. E eu já estava assim, lindo. Eu já com aquele desejo, né? Muito bom. Era tipo assim, tá fazendo inveja? E olha, porque quando você for lá, não sei o que, amém, eu vou lá. Olha porque isso, aquilo, outro. Olha porque isso, aquilo, outro. Eu falei, amém. Ele falou, você gostou? Eu falei, gostei. Ele falou, estou indo em maio. Eu falei, é mesmo? Ele falou, eu trouxe aqui para você desejar mais um pouquinho, porque eu quero que você vá comigo. Eu falei, quanto? Você é meu convidado. Convidado quer dizer o quê? Ele falou, vou pagar as suas passagens, vou pagar a sua hospedagem, vou pagar a sua refeição e ainda vou te dar um dinheiro para você comprar alguma coisa. Não precisa dar o dinheiro, não aceita, rapaz, tá bom. Nunca tinha feito uma viagem e voltar com dinheiro. Sem trabalhar. Só estudando. Quanto você mede o que Deus te deu? Quem planta, colhe. Tem gente aqui que ainda está esperando a colheita do ano passado. Tem gente aqui que ainda está esperando a colheita do primeiro culto. Ei, eu esperei bastante para esses livros chegarem. Eu estou confessando há muito tempo, mas chegou. É porque quando a coisa é muito grande, tem que ter uma boa raiz antes de aparecer a árvore. Primeiro, ela fica escondida. Se nasce rapidinho, tem que ser arrancado rapidinho, porque é miudinho. Mas às vezes quando demora, é porque está, se enraizando, se enraizando, se enraizando, se enraizando. Aí começa a dar forma, e aí nasce. E aí quem te viu passar na prova e não te ajudou? Eita, aleluia. Não podia deixar, né, gente? Diga, eu tenho a recompensa do alto. Aleluia. Mas, irmãos, cada dia eu me sinto devedor ainda mais. Cada dia. Lembrando de Jerusalém, preste atenção. O rei Davi foi o grande precursor de Jerusalém. Eu fui lá na cidade do rei Davi. Cidade de Davi. Como diz em Pernambuco, ela é encangada em Jerusalém, assim. É pegada assim. Meu Deus do céu. Um monte de ruínas você vê que tudo era em ouro. Tudo era feito perfeito. E Davi, quando foi fazer, disse para o povo assim, calma, não traz mais não, porque já tem muito. O povo queria dar algo para o Senhor. Tanto que Davi mandou o povo parar, porque já tinha demais. Será que nós vamos ter que mandar você parar de doar hoje?
porque já é suficiente. A gratidão a um Deus poderoso vai fazer com que você doe sempre mais. E seja sempre grato ao que Ele te deu. Mas eu vou doar para quê? Porque eu tenho gratidão. E eu sei que o que eu estou dando não é nada diante do que eu tenho. Diga, Deus não me deve nada. Lá você vê todas as coisas. Você vê um monte de lugares em Jerusalém, tudo em ouro. E você diz assim, mas isso aqui em ouro é o quê? Foi Davi que fez. O nome de Davi entrou para a história pelo que ele fez. Eu lembrei quando eu fui a Belém do Pará pregar a primeira vez. Eu estou já terminando. Eu quero chamar o grupo de louvor para parecer que a gente está no momento de terminar. Eu fui a Belém do Pará, pastor, pregar numa igreja muito grande. E um irmão me contou algo sobre a sede da Assembleia de Deus, que é uma das maiores do Brasil. É lá em Belém do Pará. E ele disse que pegou um táxi. Eu estava ministrando, fui ministrar na Donep, e depois fui ministrar numa igreja muito grande. E eu lembro que quando esse homem começou a contar algo para mim, ele falou assim, olha, eu estava num táxi, e na hora que eu estava passando na frente da Assembleia de Deus, sede, o taxista, isso? Para que essa faraônica, essas obras todas na igreja? Negócio desse tamanho, com dinheiro dos bestas. O cara estava no banco de trás, que me contou, e falou assim, eu sou um dos bestas. Essas pedras, essa fachada aí, eu sou um dos que dou o dinheiro. Oh, não, eu estava falando dele. Ele falou, não levante a sua voz para falar de algo que abençoou a minha vida. Ele falou, a minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu investi na obra do Senhor. Esse homem é um homem riquíssimo no interior do Pará. E ele falou para o taxista, eu prosperei porque aqueles muros existem. Porque aquelas paredes estão feitas. O meu dinheiro foi colocado ali. E você está chamando de bobo, mas eu melhorei minha vida. O camarada quase se converteu dentro do táxi. Eu quero dizer para você, que muitas pessoas dizem, negócio de dar dinheiro na igreja, tudo e tal. Você vai dizer assim, eu lembro no dia que eu coloquei aquele tijolo, que eu coloquei aquela parede, que eu fiz parte daquela construção. Eu lembro da gratidão que eu fui entregar, Senhor, tu mereces muito mais. Isso é tudo que eu tenho para ti. E alguém vai poder dizer assim, ou vai pensar em dizer, mas isso aqui, você vai dizer assim, você não sabe quem eu era.